Prontinho, agora chegou a hora de fazer a correção. Então, vamos lá, no exercício número 1, da página 44. O que você teria que fazer? Você teria que completar as retas numéricas com as frações que estavam faltando, né? E desenhar os objetos nas posições correspondentes às frações indicadas. Que objetos? Então, na fração 2/3, você desenhar uma faixa de pedestres. Na fração 4/3, você tem que desenhar um semáforo. E completar a reta com a fração que estava faltando. Então, como é que vai ficar a sua liçãozinha? Vamos ver? Olha lá! Não dá risada do desenho da Pro, hein? Então, ó, a reta estava dividida em 3 partes aqui, do 0 até no 1, em 3 partes, ó. 1, 2, 3. Então, esse trecho já era 1/3, estava marcado aqui, a gente já ia conseguir por ele saber qual é o próximo. 2/3, aí o inteiro representa 3/3, e depois do inteiro, ó, mais um, 4/3. Aí, a faixa de pedestres na fração 2/3 e o semáforo na fração 4/3. Agora, na letra B, é para você desenhar uma árvore na posição que correspondesse a 5/7 da reta numérica e um carro na posição 8/7 da reta numérica. E completar com as frações que estivessem faltando. Então, vamos lá, olha aí, como que vai ficar? Você já sabia que ia ser em 7 partes, porque aqui o denominador já estava mostrando que foi dividido em 7 partes, do 0 até o 1. Então, você tem lá 1/7, 2/7, essa daqui já estava, completou 4, 5, 6. O 1 é representado por 7/7 nessa reta, e depois 8/7 e 9/7. E aí, o que você tinha que fazer? Na fração 5/7, desenhar uma árvore. Então, a Pro desenhou aqui, na direção dos 5/7, uma árvore. E na fração 8/7, desenhar um carro. A Pro desenhou aqui. Molezinha, não é? Aqui no exercício 2, era para você dizer se a fração é maior ou menor que a outra fração que estava sendo indicada. Então, era para você olhar pela reta. A primeira era 4/8 e 3/8. Então, tinha lá 4/8 aqui, ó. Do 0 até o 4/8 aqui. 3/8, do 0 até 3/8. Então, esse pedaço daqui até aqui é maior ou é menor que esse daqui até aqui? Muito fácil. Tá na cara, não é? Ele é maior. Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica o... Então, olha só. 4/8 maior que 3/8. 5/8 menor que 7/8. 8/8 maior que 2/8. 6/8 menor que 8/8. Aí a professora falou, quando os denominadores são iguais, você pode fazer a comparação somente pelo numerador. 4 é maior que 3, 5 é menor que 7, 8 maior que 2, 6 menor que 8. E outra coisa, ó, o sinalzinho, a boca dele fica aberta sempre pro lado maior, porque é onde tem mais, porque ele gosta de comer, a boca do jacaré é muito gulosa. Então, tá aberta pro lado onde tem mais. 4 tem mais do que 3. 7 tem mais do que 5. Olha a boquinha aberta pro lado do 7. 8 tem mais do que 2. Olha a boca aberta pro 8. 6 tem mais... Não, 8 tem mais que 6. Então, olha a boca aberta pro 8. Tá? Embaixo, quando não existe a reta numérica, quando não tem a reta numérica para você comparar os tamanhos para saber quem é maior ou menor. Como que você consegue saber isso, fazer a comparação entre duas frações com o mesmo denominador? A Pro já falou, né? Quando duas frações têm o mesmo denominador, comparamos apenas os numeradores. É que nem a Pro falou aqui. Ó, mesmo denominador. Então, você compara só pelo numerador. 4 maior do que 3.
Agora aqui no exercício 3, era para você completar a tabela. Então, onde tem fração, você coloca como lê. E aonde estava escrito como você lê, você colocava a fração. Então, vamos lá, vamos ver como é que você fez. O primeiro tinha a fração. E você deveria escrever como que faz a leitura da fração. Então, vamos ver como ficou? 5/16 avos. Depois, o segundo, você tinha como faz a leitura. E aí, teria que colocar a fração. 2/36 avos. Depois, o próximo você tem a fração. 3/77 avos. O próximo também tinha a fração. 8/28 avos. Depois você tinha que colocar a fração. 4/45 avos. 89 milésimos. 23 centésimos. 15/278 avos. Certo? Vamos agora para o exercício 4. O Massaro e os amigos dele foram passear com a turma da escola ao planetário, lá na cidade. Então, uma parte da turma quis assistir vídeo do sistema solar, outra parte quis assistir uma palestra de um cientista e outra parte também quis construir uma maquete. A pergunta é, qual das atividades recebeu mais alunos? Então, olha, as frações são 3/6, 1/6 e 2/6. Então, olhando somente para o numerador, porque o denominador é igual, então você não precisa, você compara só o numerador, a gente já consegue descobrir qual é o maior, que recebeu mais alunos. É 3/6, que foram fazer o quê? Assistir vídeo do sistema solar. Então, a resposta é, na letra A, o vídeo do sistema solar. E na letra B, qual recebeu a menor quantidade? Bom, você está olhando para o numerador, qual é o menor número? O 1. E 1/6 resolveu fazer o quê? Assistir a palestra de um cientista. Então, a palestra de um cientista. E agora na letra C, qual fração representa o total de alunos? É só você fazer o quê? Juntar 3/6, 2/6 e 1/6. 1/6, para você descobrir qual é o total, que é 6/6. Já é fácil da gente saber, né? Porque se aqui tá o numerador 6, para ser o inteiro, para ser o total, o numerador e o denominador tem que ser igual. Então, se aqui tá falando que é 6, 6 e 6, tinha que ser 6/6. E se você juntar, olha, 3 mais 1, 4, com mais 2, 6. Então, 6/6 representam o total dos alunos. No exercício 5 da página 46, era para você marcar na pista de atletismo onde que foram colocados os obstáculos. Então, tem 3 obstáculos. O primeiro na fração 1/7, o segundo 3/7 depois do primeiro e o terceiro 5/7 depois do segundo. Então, como é que vai ficar? Vamos ver. Assim. O primeiro, 1/7. Então, o trecho começa aqui, 1/7 tá aqui. Primeiro obstáculo, 1/7. O segundo, 3/7 depois do primeiro. Então, contou 1, 2, 3. Aqui, o segundo obstáculo aqui, no 4/7. O terceiro, 5/7 depois desse. Então, você tem que contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o terceiro obstáculo. Na fração 9/7. Na letra B, você teria que pegar essas frações e colocar em ordem decrescente. Ou seja, do maior para menor.
Como elas têm mesmo denominador, você pode comparar só pelo numerador. Então, você tem 1 sétimo, 4 sétimos e 9 sétimos. Quem é maior aqui? O 1, o 4 ou o 9? O 9. E depois, na sequência, o 4. E depois, o 1. Então, vamos ver como vai ficar? Assim. 9 sétimos, que é maior que 4 sétimos, que é maior que 1 sétimo. Na letra C, por qual fração de denominador 7 poderíamos substituir o número 1 na reta numérica? Esse 1 aqui. Qual fração com denominador 7 que poderia ser colocado no lugar dele? Molezinha, não é? Ó, aqui é 6 e aqui é 8. Quem é aqui? 7 sétimos. Então, como é que a gente vai colocar a resposta? Pela fração 7 sétimos. O número 1 pode ser representado por uma fração com o numerador e denominador iguais. Toda vez que você tiver uma fração que o numerador e o denominador são o mesmo número, é porque representa o inteiro, representa o número 1. Na letra D, você teria que dizer se todos os obstáculos foram colocados dentro do limite do trecho de 0, entre 0 e 1. Então, olha lá, o 0 tá aqui, o 1 tá aqui. Os 3 obstáculos foram colocados dentro desse trecho? Não, o terceiro tá fora. Só o primeiro e o segundo que tá dentro desse pedaço, não é? Então, vamos ver, o que você tem que fazer aqui? Tá perguntando se o ponto final desse trecho da pista, qual é a fração que representa o ponto final? Então, olha, o trecho do 0 até o 1. Qual é a fração que representa o final desse trecho? O final desse trecho é aqui, ó. Qual é a fração que representa? Tá aqui, ó. 7 sétimos. Então, vamos ver como vai ficar aqui. 7 sétimos. Depois, você teria que colocar qual é a fração que representa o obstáculo que ficou fora desse trecho. Qual é a fração que representa o obstáculo que ficou fora desse trecho? É essa fração. Olha aqui, esse obstáculo é essa fração. Então, como é que vai ficar aqui? 9 sétimos. E no final, na letra E, tá falando para você escrever as outras frações que ficaram fora do trecho da pista, limitado pelo trecho 0 e 1. Então, ó, daqui até aqui é o trecho. Que frações que ficaram fora desse trecho? Essa não vale porque você já colocou essa. Quais são as frações? 8 sétimos, 10 sétimos e 11 sétimos. Então, como vai ficar a sua resposta? Assim, 8 sétimos, 10 sétimos e 11 sétimos. Bom, no exercício 6, da página 47, tinha uma piscina, tem a piscina, e você tem que desenhar um nadador no trecho da piscina que fosse representado pela fração 3 sextos. A professora desenhou um nadador, mas ficou parecendo uma perereca. Então, a professora passou o corretivo, colocou um X e escreveu nadador. Então, é onde você teria que desenhar o seu nadador, que a prova para desenhar não dá certo. Então, vamos ver como é que ficou? Olha só. Bem aqui é o lugar onde você tem que desenhar seu nadador, porque ele tem que estar na direção da fração 3 sextos. Olha só, essa reta numérica, a fração 3 sextos está aqui. Então, ele está bem na direção dela. E o seu também teria que estar, tá bom? Agora, você vai ter que colocar verdadeiro ou falso. Na primeira afirmação, tá dizendo que o nadador percorreu a metade da piscina. O que é que você acha? Se você olhar pela reta numérica, que foi dividida em duas partes, que a piscina foi dividida bem no meio, o que é que você acha? Ele tá na metade da piscina? Olha, tá, né? Então, 1/2 ou 3 sextos representam a metade dessa piscina. Então, o que você vai colocar aqui na primeira alternativa? Verdadeiro. Na segunda, tá falando que o nadador que se deslocou até a posição
representada pela fração 5/6, então tem um nadador que veio até aqui. Ele nadou a piscina toda, tá perguntando, tá afirmando que aquele nadador que se deslocou até essa parte da piscina, representada pelos 5/6, que ele nadou a piscina toda. Verdadeiro ou falso? Ó, a piscina toda é inteira, é aqui. 5/6 é aqui. Não é toda, não é inteira. Então, é falso. Na próxima, tá falando que as frações 1/2 e 3/6 são equivalentes. Quer dizer que elas representam o mesmo trecho. Então, olha, tá aqui, representa metade da piscina. 3/6 está aqui, também representa metade da piscina. Então, se as duas representam a metade da piscina, quer dizer que elas são equivalentes? Elas equivalem ao mesmo pedaço da piscina? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E as frações 1/2 e 1/6? Tá falando lá. Que são equivalentes. Vamos ver onde elas estão. 1/2 tá aqui. 1/6 tá aqui, ó. 1/6 representa essa parte da piscina. 1/2 representa daqui até aqui. Equivale ao mesmo pedaço, o mesmo tanto? Não. Então, a gente pode dizer que elas são equivalentes? Não, elas não são equivalentes. No exercício 7, a Carmen e o Josué, eles correram, participaram da mesma corrida. Ela correu 6/8 da rua e ele correu 3/4 da rua. Essa rua foi dividida de duas maneiras. Foi dividida em 8 partes e foi dividida em 4 partes. Era para você pintar o trecho dela e o trecho dele e comparar se eles correram a mesma distância. Então, como é que vai ficar? Olha só. A parte dele, 3/4, foi dividida em 4 partes e ele correu 3. 1, 2, 3. A parte dela foi dividida em 8 partes e ela correu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só onde que parou. Eles correram a mesma distância? Sim, tá juntinho. Então, como é que vai ficar aqui a sua resposta? Sim, eles correram a mesma distância. E de acordo com a sua resposta, já que a gente descobriu que eles correram a mesma distância, a gente pode dizer que 3/4 e 6/8, porque aqui, ó, 1, 2, 3/4, e aqui 6/8. Elas são equivalentes ou elas não são equivalentes? Elas são equivalentes. Tá vendo que aqui a distância é a mesma? Agora, na letra B da página 48, era para você escrever qualquer outra fração equivalente à fração 3/4 e a 6/8. Então, a professora fez... Vou mostrar como que eu fiz, mas se você fez com outro número, não tem problema. Que a professora disse, você pode multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. E aí, a fração que você vai encontrar é equivalente. Então, olha como que eu fiz. Eu peguei 6/8 e multipliquei por 2 o numerador e o denominador. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. Então, 12/16 é equivalente a 6/8. Nessa, eu multipliquei por 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 9/12 também é equivalente a 3/4. Poderia ter sido feito por outro número? Sim, você pode ter escolhido o número que quiser. Ah, poderia ter dividido aqui por 2? Poderia. Daria o quanto? 3/4, que é essa daqui. Tá? Então, você pode ter encontrado outra fração. Mas o importante é você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou dividir pelo mesmo número. Aqui no exercício 8, você teria que criar uma operação matemática que calcula o percurso total que o avião fez até chegar no destino, porque ele teve que desviar para abastecer, então ele primeiro andou 4/9 do percurso da viagem, depois ele andou mais 7/9 para ele poder chegar no destino final. Então, no total, quanto foi que ele andou? Que operação que você pode fazer?
4 nonos mais 7 nonos. Como que você faz? Quando o denominador é igual, você mantém e você trabalha só com o numerador. 4 mais 7, 11. Então, o percurso total, a fração que representa é 11 nonos. Na letra B, está perguntando se o percurso realizado superou o percurso original. Sim, não é? Olha só o percurso realizado, quanto foi? 11 nonos. Qual seria o original? Se a fração aqui tem o denominador 9, é porque o percurso todinho original seria quê? 9 nonos. E 11 nonos passou de 9 nonos. Então, como você poderia colocar aqui? Sim, porque 11 nonos é maior que 9 nonos. No exercício 9, o Massaro já cumpriu 9/24 dos desafios que ele tinha lá para cumprir do jogo. Então, na letra A, está perguntando qual é a fração que representa o total desses desafios. É a mesma coisa, se você está olhando que aqui tem 24, o total vai ter que ser o quê? Em cima igual ao embaixo, o numerador e o denominador igual. Então, qual é a fração que representa o total? 24 avos. Na letra B, é para você utilizar uma operação matemática para descobrir qual é a fração do total de desafios que ainda faltam para ser cumpridos. Bom, a gente sabe que o total de desafios, a fração que representa é essa daqui, 24 avos. E sabe que ele já cumpriu 9/24 avos. O que a gente pode fazer para descobrir quanto está faltando? Uma subtração. 24 avos, que é o total, tira o que ele já fez, 9/24 avos. O denominador é igual, então permanece. E você tira 24, tira 9, vai dar 15. Então, quanto falta para ele cumprir? 15/24 avos. No exercício 10, a avó do Massaro preparou um bolo. Para fazer a massa, ela usou 2/5 de um pacote de açúcar. E para fazer o recheio, ela usou 1/5 do pacote de açúcar. Então, na letra A, tem que colocar qual é a fração de açúcar que ela usou. Então, se ela usou 2/5 e usou 1/5, a gente já consegue saber que ela usou o quê? Olha, o denominador é igual. Então, o que você faz para descobrir? Pega o numerador e soma. 2 mais 1, 3. Então, quanto que ela usou? Qual é a fração que representa o que ela usou de açúcar? 3/5. E na letra B, pergunta se sobrou açúcar. E que fração desse pacote de açúcar corresponde a essa sobra? Então, olha só. Se aqui no denominador é 5, a gente já entende que o inteiro, o pacote inteiro é o quê? 5/5. Então, se de 5/5 usou 3/5, o que sobrou? 2/5. Ó, 5/5 é o pacote todo, menos 3/5 que foi utilizado. Então, o que sobrou? 2/5. Agora, o exercício 11 da página 49. Então, a rua está sendo pavimentada e uma parte dela já foi colocado asfalto, outra parte tá com brita e outra parte tá com terra. Então, você precisa aqui no item A indicar a fração na reta numérica que corresponde a cada parte da rua. Bom, a rua foi dividida em 4 partes. Essa parte aqui já tem asfalto e já recebeu a faixa. Essa aqui só tem o asfalto. Essa aqui só tem a brita e essa daqui tem terra. Então, vamos ver agora na reta numérica as frações que representam cada parte aqui da rua. A primeira fração, 1/4, 2/4, 3/4. Aqui na letra B, você precisaria observar esse gráfico que mostra o andamento do serviço
nessa rua e assinalar a alternativa correta para cada pergunta. Então, vamos ver a primeira. Tá falando assim: metade da rua já foi asfaltada. Que fração da rua corresponde a essa parte? Então, aqui, olha, a parte asfaltada é essa. Que fração que você tem que assinalar? A fração 2/4. Depois, a próxima pergunta. Que fração da rua corresponde à parte pintada com faixa branca? Então, olha aqui. Que fração que corresponde a esse pedaço aqui, que já tem asfalto e faixa? Qual é a resposta certa? Vai assinalar 1/4. E a próxima? Que fração da rua corresponde à parte preparada com brita para receber o asfalto? Então, olha lá. A parte que está com brita, que ainda vai receber o asfalto. Qual é a fração que representa esse pedaço? O que você tem que assinalar? 3/4. Molezinha. Acertou tudo, não é? Então, tá bom. Por hoje é só. Nossa aula acaba aqui. Bom descanso, bom final de semana. E até na outra semana. Tchau, tchau.